Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa 2019 já arrancou e foi novamente na pista ribatejana de Paço dos Negros, sendo esta a primeira de 5 provas para este ano. Com todas as classes a marcar presença e um público sedento de ação, a casa esteve repleta nesta prova de abertura com corridas intensas que aqueceram a noite de sábado, organizada pela secção de motocross dos 20 km de Almeirim. A classe dos mais novos, que dá sempre mais emoção às corridas, foi disputada por apenas 5 pilotos, mas com muita intensidade. O piloto da Motojuvinense saía na frente e geria essa vantagem confortavelmente até ao final, deixando as lutas acontecer atrás de si. Inês Madanços liderava a disputa pelo segundo lugar em todas as voltas, com Rodrigo Mateus e Guilherme Gomes sempre por perto, enquanto Luís Marques ficava um pouco mais atrás. Na segunda manga víamos Leonardo Gaio a sair novamente na frente e a brindar o público com a sua destreza. O segundo posto era novamente disputado com muita intensidade, mas agora apenas entre Inês e Guilherme, trocando várias vezes de posição entre si, mostrando que as meninas também sabem o que fazem. Gaio levava o seu número 44 à dupla vitória em Infantis A e a decisão do duelo foi na reta da meta, com o pequeno Gui a enrolar o punho e a garantir o segundo lugar. No pódio de Infantis A, Leonardo Gaio vence, Inês Madanços em segundo e Guilherme Gomes em terceiro. O líder do Campeonato Nacional de Infantis B em motocross era quem saía mais forte neste primeiro arranque da classe, com Vasco Salgado e Rodrigo Barros logo atrás, preparados para manter a pressão ao piloto da KTM. Tomás Santos aguentou-se na frente sem espaço para cometer qualquer erro, tendo sempre Vasco a espreitar a cada curva. Barros ia-se mantendo próximo até que Fran Fernandes, que vinha a recuperar de um péssimo 9º lugar no arranque, atacava arduamente até subir para o segundo lugar, terminando pertíssimo do vencedor. O wall shot na segunda manga já era para o Super Barros, mas Tomás não o deixou liderar por muito tempo e assumiu logo a frente da corrida à primeira volta. Vasco repetia a marcação cerrada ao número 47 pela manga toda, mostrando que é um forte candidato ao título nesta classe, enquanto que Rodrigo manteve o terceiro lugar à bandeira de xadrez. O vencedor é Tomás Santos! Uma prova bastante complicada porque nas duas mangas tive pressão totalmente e infelizmente consegui vencer e é uma vitória para casa e uma vitória é sempre bom para me motivar para o resto do campeonato. Em Infantis B, primeiro lugar para Tomás Santos, segundo para Vasco Salgado e em terceiro Rodrigo Barros. Afonso Gomes e Sandro Lobo ficavam separados por apenas 20 milésimas de segundo nos treinos cronometrados e estava tudo de olhos postos nestes pilotos, mas o primeiro wall shot da classe de iniciados era para Martim Maria. No entanto, o Lobo da Special Car lançava-se para o triplo da Red Bull e metia-se assim na frente da corrida. O campeão nacional de Infantis B em Supercross subiu este ano para esta classe das máquinas de 85 cm3 e já mostrou aqui em Paço dos Negros que quer levar mais um título. Gomes tinha arrancado em quinto, mas rapidamente se meteu em segundo, só que já não tinha hipótese de se chegar à frente. Tomás Alves tinha arrancado pior ainda e foi subindo volta a volta até se instalar em terceiro na frente de Ruben Ribeiro e Martim Maria. Na segunda partida já era o número 311 quem saía mesmo em primeiro, com Afonso a sair melhor desta vez. O piloto da Moto Gomes ainda tentou se manter por perto, mas acabava por perder o contacto com o líder. Ruben aguentava a terceira posição nas primeiras voltas, até Tomás, que tinha feito mais um mau arranque, chegar e passar, enquanto Lobo uivava para a vitória incontestada. É muito bom, já consigo ter uns bons pontos e mais uma vitória, primeira vitória. Foi boa, também tentei arrancar na frente, dar alguma distância, depois foi só gerir. Assim, nesta classe, vitória para Sandro Lobo, segundo posto para Afonso Gomes e Tomás Alves na terceira posição.
A primeira classe em pista foi a de SX2, com o tricampeão a mostrar-se mais rápido desde as sessões de treinos, sendo mesmo ele, Diogo Graça, quem limpava a primeira curva ainda no cair da noite. Renato Silva e Luís Outeiro, este ano a estrear-se no Supercross, andaram perto de Graça ao princípio, mas a luta entre esses dois ficou mais concentrada, permitindo ao piloto da Guga MX uma fuga tranquila até à bandeirada final. Outeiro e Silva trocaram várias vezes de posição durante toda a corrida, levando o passo dos negros ao rubro. Tal era a intensidade, até o piloto da Ubermoto cair na zona dos whoops e descer até ao 7º lugar, oferecendo assim o terceiro posto a Marcos Silva, que vinha sereno atrás deles. Diogo Graça era o vencedor da manga de SX2 e ia para a final de Elite, cheio de confiança. Arranquei na frente, mas a pista estava muito perigosa, muita lama, então dei as primeiras 4 voltas, geri até ao final e pronto, só tenho que estar feliz com o meu trabalho. No pódio de SX2, Diogo Graça com a vitória, Renato Silva em segundo e terceiro lugar para Marcos Silva. O favorito à vitória em SX1 era sem dúvida Hugo Basaúla, o campeão em título, e mostrava isso logo nos treinos, mas era surpreendido pelo atual campeão de MX1, Sandro Peixe, que saía na frente à primeira curva. No entanto, a KTM metia-se rapidamente em primeiro, trocando lugar com Peixe, que, sendo piloto ribatejano, tinha aqui muita gente a puxar por si. Gustavo Amaral, o brasileiro com o número 111, andou sempre em terceiro, com a luta de Carlos Alberto e Daniel Pinto bem perto de si. Estes dois andaram em troca de lugares praticamente a manga toda, sendo a Kawasaki a levar a melhor no final e a chegar-se bem perto da outra máquina verde. Basa fechava a corrida com quase 15 segundos de avanço para a Suzuki número 373. 7, 4, 7, 1, A pista está um bocado perigosa, acho que a manutenção não foi a melhor, está muito escorregadia, mas foi bem, senti-me bem e vamos ver agora para as finais. Em SX1, primeiro lugar para Hugo Basaúla, segundo posto Sandro Peixe e em terceiro Gustavo Amaral. Na primeira das duas finais de Elite foi Basaúla quem saiu melhor à frente de Peixe, Amaral, Graça e Silva. Tínhamos as classes de MX1 e MX2 reunidas nestas finais, aumentando a intensidade das corridas e a exigência de cada um, sendo o piloto da B747 quem se daria melhor numa pista cada vez mais escorregadia. Os homens da Suzuki metiam-se rapidamente ao ataque à liderança e envolviam-se numa disputa tão intensa que acabariam por cair ambos na mesma curva. Peixe levantou-se mais rápido, mas Graça não perdeu tempo a apanhar e passar o seu colega de equipa, só que já não tinha tempo para chegar ao líder, que vencia assim com 13 segundos de avanço. Para o último arranque da noite, na segunda final de Elite, era Gustavo Amaral quem saía em primeiro no buraco da agulha, para ser logo passado por Basaúla e Graça. Estes dois vinham mesmo atrás para protagonizar uma corrida de cortar a respiração com um ataque cerrado da RMZ 2,5 à KTM 4,5. Enquanto o Bullman tem andado nos últimos meses lá por fora, com muita vontade de mostrar o seu valor, Basaúla pode tornar-se no piloto com mais títulos na elite do Supercross português e tem já uma larga experiência internacional, metendo-a toda em prática para se conseguir proteger bem durante os 14 minutos de corrida. Na luta pelo terceiro posto ainda vimos Renato Silva a passar na frente de Peixe por 4 voltas, mas o 373 recuperou e manteve posição até ao final, enquanto Daniel Pinto fechava o top 5. Foi uma boa vitória, acho que andei bem, agora na segunda manga estava com mais dificuldades, não estava a conseguir fluir tão bem, então sabia que o meu ritmo era suficiente para ganhar a corrida e gerir bem a corrida e pronto, conseguimos 2 vitórias. No pódio de Elite, Hugo Basaúla vencia novamente, Diogo Graça em segundo, terceiro lugar para Sandro Peixe.